Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Lucas Girolamo, começando a nossa aula de hoje aí, ó, com esse belo caneco de chopp gelado. Afinal, para que esse caneco tá aí, professor? Pra fazer a gente passar à vontade? Tem tudo a ver aí com o nosso tema de hoje. E a gente vai falar hoje sobre triângulo de potência e fator de potência. Afinal, não tem como eu falar aí de triângulo de potência sem mencionar o nosso fator de potência, né? Muitas pessoas aí veem esse tema como um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Vamos ver hoje aí nossa aula. E aí, quem já pesquisou um pouquinho sobre esse tema sabe por que esse caneco tá aí. Então vamos saber por quê? Você que não sabe? Vamos lá então. Pessoal, para o início dos nossos estudos aí, então a gente vai falar primeiramente aí sobre a potência elétrica em corrente alternada, tá? Pessoal, vocês assistiram a minha última aula falando sobre o tema de potência elétrica? Se você não assistiu, clica aqui, ó, no nosso izinho. É necessário que você tenha assistido essa aula, tá? Pra gente é uma continuidade do tema, tá? Não deixa de ser uma continuidade do tema, tá bom? Então, não deixe de assistir. Potência elétrica em corrente alternada já é um pouco diferente do que eu mencionei lá no nosso texto, tá? Porque afinal, o que eu mencionei lá? Que a potência elétrica é a capacidade de um corpo realizar um trabalho em um determinado tempo. Certo? A potência elétrica, eu apresentei lá para vocês como uma referência de consumo de energia. Não é isso? E na verdade é uma referência de consumo, né? A sua conta vem lá cobrado quilowatt-hora, não é verdade? O que acontece? Se mantém o que eu disse, só que aí a gente vai acrescentar o seguinte. Essa potência que eu comentei lá, simplesmente chamei de potência elétrica, a gente vai começar a dar um nome para ela agora, porque existirão outras potências aí dentro, né, do nosso tema, é um triângulo de potências, ou seja, teremos 3 potências aí a serem abordadas aí na aula, então a gente precisa começar a diferenciar elas. Então aquela potência que eu apresentei na aula, a gente vai chamar ela de potência ativa, tá bom? Que a unidade de medida é o watt. Beleza? Show de bola. Lá naquela aula também eu ensinei que a potência ela é o resultado aí da multiplicação da tensão pela corrente, né? Então vale lembrar isso daí. Então tá, entendi tudo isso. Eu sei, lembrei aí a questão de potência, professor, mas por que ela é diferente em circuito de corrente alternada? Ela não é exatamente diferente em circuito de corrente alternada. Ela será diferente em circuitos de corrente alternada que contenham cargas do tipo reativas. Aqui que está o negócio, cargas reativas, tá? O que são cargas reativas? São capacitores e indutores, que são bobinas, certo? Então, capacitores, você sabe o que é um capacitor, né? O capacitor, ele é um componente aí que armazena carga, tá? O indutor, né? Ou no caso bobinas, né? O que é uma bobina e um indutor também? É um invólucro de fio, são espiras de condutor, né? Isolados aí através de um isolante esmaltado aí, tá? O esmalte, uma proteção que coloca. Visualmente a gente não percebe, né, essa isolação, mas o condutor está isolado. E aí quando eu faço diversas espiras aí em torno de um núcleo, tá? Esse núcleo aí pode ser de diversos materiais aí. Eu estou montando aí uma bobina e um indutor, tá? Conforme as espiras aí eu estou montando uma bobina. Então, quais tipos de elementos aí que tem bobina? Né? Por exemplo, o trafo, o transformador, né? Tem bobinas, são invólucros de fio lá, são várias espiras de fio, né? De condutores isolados, vale relembrar isso daí, tá? Então, é uma bobina. Onde mais eu encontro bobina? Em motores. Motores é feito de bobina, tá? Afinal, falando rapidinho aqui só de bobina, a bobina, por que eu faço? Pego um fio e faço um enrolamento de fio. Afinal, qual é o propósito? O que acontece? A corrente elétrica, quando ela percorre um condutor, ela gera um campo magnético em volta dela, tá? E aí o que acontece? Se eu pego e começo a fazer umas espiras de condutores, eu coloco vários condutores aí enrolados, um ao lado do outro, o que acontece? Eu estou aumentando essa força de campo, tá? Força de campo magnético,
Tá bom? Então, esse é o princípio aí de uma bobina, dos indutores, tá? Então, quando percorre corrente elétrica, exerce uma força de campo magnético, vira um eletroímã, tá? Vira um eletroímã. Quanto mais espiras, maior é essa força, tá? Assim como a corrente também, tá? Quanto maior a corrente elétrica aí, maior será essa força de campo. Beleza, legal? E essa força de campo aí, né, ela acaba reagindo, né, a um circuito de corrente alternada, assim como os capacitores, tá? Então é isso que acontece. E aí, por questão do capacitor e das bobinas e os indutores, eles reagirem ao circuito de corrente alternada, por que eles reagem? Né? Porque corrente alternada, ora um polo é positivo, outro é negativo, aí esses polos se invertem, depois eles voltam ao estado normal e eles ficam aí se alternando. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1 segundo, eles realizam 60 vezes esse processo de alternância, né? Então eles ficam toda hora se alternando. Então o capacitor está toda hora carregando e descarregando, e as bobinas toda hora tá fazendo um campo num sentido, depois o campo no outro, depois no sentido, e esse campo fica alternando, e aí exerce uma força maior aí, né, para inverter esses campos eletromagnéticos, né? E aqui exerce também uma potência maior aí para carregar e descarregar esses capacitores, mas não exerce nenhum trabalho, né? Ambos aqui não exercem nenhum trabalho, não exerce trabalho nenhum. Tá? Só que quando eu ligo eles em circuito de corrente alternada, eles consomem energia, mas não exercem trabalho. Então o que acontece? Isso daí é um desperdício, é uma perda. Tá? Então a partir disso, o que eu entendo? Que esses tipos de cargas reativas, tá? Reativas são só esses tipos de carga, que tem capacitores e bobinas. Tá? Por exemplo, o chuveiro da sua casa vai estar incluso aí nessa categoria de cargas reativas? Não, é claro que não. Não. Então o chuveiro só tem a resistência. Ah, mas a minha resistência lá é em espiral. Ela tem essa espiral só para aproveitar melhor o espaço para fazer essa troca de temperatura com a água. Tá? Só por causa disso. Não é para criar campo magnético, coisa nenhuma. Tá bom? Tanto que alguns modelos de resistência não tem espiras, tá? Não tem nenhuma espira. O que mais que eu posso mencionar? Um forno elétrico a resistência, a base de resistência. Maravilha, não é uma carga reativa, é uma carga resistiva. Então, essa perda, essa potência que será consumida, porém não vai ser aproveitada em nenhum trabalho, certo? Defino o trabalho, tudo isso no vídeo lá nosso de potência elétrica, tá? Então, essa energia consumida que não vai virar trabalho, a gente chama ela só vai acontecer isso com cargas reativas. Tá? Então, essa potência então, é uma potência reativa, é aquela potência que é desperdiçada. Tá? E aí a potência que é aproveitada, que vira trabalho, que é o watt, que a gente conhece, é uma potência que virou trabalho. Tá? E a gente chama de potência ativa. Certo? Então, o que acontece? Eu apresento para vocês aí o seguinte. Ó. Eu apresento então a potência ativa, a potência reativa. Daqui a pouco eu falo da aparente. Então, ó, potência ativa é aquela potência que aproveita a energia e converte ela em trabalho, certo? Então, ela vai ser representada pela letra P e a unidade de medida é o watt, tá bom? Então, ela representa um trabalho efetivo, um trabalho útil. Por exemplo, calor, som, luz, movimento, tá bom? São trabalhos, né? Trabalhos. Então, virou trabalho, estou aproveitando essa energia. Tá? Não tem nada a ver com a sua lâmpada incandescente, aquela sua lâmpada antiga que esquentava pra caramba, tu colocava ela lá para funcionar, dava 5 minutos de funcionamento e você não conseguia encostar mais na lâmpada, de tão quente que ela tava, né? O que acontece? Então a minha lâmpada essa lâmpada incandescente, né, o que tem filamento, é uma carga reativa porque está perdendo energia com calor? Negativo. Ela não está perdendo energia com calor, não senhor. Ela está fazendo o seguinte, ela está convertendo a energia consumida, parte dela ela converte em calor, parte dela ela converte em luz, mas o trabalho está ali, ele está ali acontecendo, tá? Agora as cargas reativas, que são capacitores e bobinas, né, indutores, essas cargas, elas consomem energia, mas não exercem trabalho nenhum, tá? Então a lâmpada, querendo ou não, está exercendo trabalho, é você que não aproveita. Agora, meu amigo que tem uma chocadeira e usa a lâmpada incandescente para aquecer a chocadeira, ele aproveita o calor da lâmpada, só não aproveita a luz.
Certo? Tá bom? Então, ó, a lâmpada, então, por exemplo, é um exemplo de carga reativa? Não, é um exemplo de carga resistiva. Ou seja, ela não tem desperdício. Ela só vai possuir potência ativa. Então, ó, a única potência que ela vai ter é o watt. Tá? Só o watt e acabou. Só a potência ativa. Ok? Agora, o que acontece? Cargas que são cargas do tipo reativas, ela vai possuir potência reativa. E potência ativa também, tá? E a potência reativa, o que ela é? É aquela potência que eu não aproveito, que não vira trabalho, tá bom? Então, ó, potência reativa, sua unidade de medida é o volt-ampere. Reativo, VAR. Então, ó, pessoal, isso daqui, ó, potência ativa, é uma grandeza elétrica. É uma grandeza elétrica que representa um trabalho realizado em um determinado tempo, certo? Tá? Então, grandeza, potência ativa, unidade de medida é o watt. Então, eu vou ter 10 watts, 50 watts, 50 quilowatts. Potência reativa, representado pela letra Q, é uma grandeza potência reativa. A potência reativa é aquela potência que representa um consumo que não vira trabalho nenhum, é a perda, não faz trabalho nenhum. O exemplo que eu dei aqui é a carga e descarga, né, do capacitor, a força do campo magnético aí das bobinas e indutores, certo? E aí, para eu representar essa potência reativa, que é a perda, com algum valor, eu tenho que usar a unidade de medida volt-ampere reativo, que aí a gente resume escrevendo VAR. Assim como watt, a gente resume escrevendo W, ok? Então, se eu falar aí, por exemplo, que carga, professor, dá um exemplo aí de carga reativa aí. Vou dar um exemplo para você agora. Um motor do quê? Do meu liquidificador? Pode ser. O motor do meu ventilador? Pode ser, tá? Se for um motor que funciona diretamente na corrente alternada, certo? Porque é isso que nós vimos no início, ó. Isso só vai acontecer em circuitos de corrente alternada que tenha cargas reativas, que são essas cargas que nós estamos conversando aqui, tá? Em circuito de corrente contínua, isso não vai acontecer, ok? Então, se eu tenho um motor que funciona em circuito de corrente alternada, o motor vai ter bobina? Com certeza. Com certeza vai ter bobina. Então, tem bobina, é carga reativa. Já era. Com certeza. Ou seja, ele vai perder energia com campo magnético, tá? E aí, se eu quiser expressar esse valor, eu vou falar assim, ó, 2 VAR, 4 VAR, 10 VAR, 1 kVAR, certo? 2 volt-ampere reativo, 4 volt-ampere reativo. Assim como eu falo 2 watts, 3 watts, né? Tá? Então, potência ativa aproveita a energia e converte aí em trabalho. Potência reativa perde, tem perdas e só vai aparecer em cargas reativas, tá? Tem perdas, não vai virar trabalho, ok? Agora o que acontece? Já que isso aqui será consumido potência reativa e a potência ativa, claro que será consumida também, né? Porque a gente precisa do trabalho, a gente só usa um equipamento elétrico porque a gente quer o trabalho dele, o trabalho efetivo, o trabalho útil. Então, esses tipos de cargas, por exemplo, os motores, né, que tem esses três tipos de triângulo de potência, né, esses 3 tipos de potência. Se eu ligar ele, eu quero o trabalho útil, perfeito. Só que vai vir de brinde uma perda. Agora o que acontece? Já que está tendo esse consumo de perda, é sinal que minha corrente elétrica ela vai elevar. Ela vai elevar. Ok? Não existe trabalho grátis, né? Almoço grátis, né? Que diz. Então é o seguinte. Se vai elevar, eu preciso considerar então uma potência que me expresse a potência que está virando o trabalho e a potência que está sendo perdida. Tá? Então essa potência que engloba essas duas potências a gente chama de potência aparente. É a terceira potência do nosso triângulo de potência. Tá bom? Então a potência aparente. Tá? Potência aparente, então, o que ela representa? Ela representa a potência que vira trabalho
e a potência que é perdida. Ok? Então ela representa essas duas parcelas. Aí você vai falar, então é a soma dessa grandeza de potência com essa grandeza? Aí chega nessa? Não. Não, sabe por que não é a soma? Porque não tem como eu somar 2 watts com 2 VAR. Não tem como. Não tem como. Você consegue somar 2 litros com 2 metros? Qual é o resultado que vai dar? Soma aí. 2 litros mais 4 metros. Não faz sentido nenhum. Então também não faz sentido a gente realizar essa soma. Então, como que eu vou encontrar essa potência aparente que representa a perda e representa o trabalho? É para isso que serve o triângulo de potência, tá? E por que eu preciso saber a potência aparente? Para que eu preciso saber essa potência que representa as duas parcelas? Simplesmente por isso. Eu preciso ter uma potência que considere a perda e o trabalho, porque essa potência aqui é o que eu vou usar lá na minha fórmula P igual V vezes I, potência igual tensão vezes corrente. Nesses tipos de carga reativa, eu tenho que usar essa potência aparente aqui para calcular minha corrente, porque essa potência vai considerar a perda e o trabalho. Eu não posso mais só considerar a potência ativa em watt, eu só não posso mais considerar só o watt para esses tipos de cargas reativas. Se a carga é resistiva, não tem perda. Então, se não tem perda, só vai ter potência ativa, ok? Ou a potência ativa vai ser igual a aparente, você pode considerar isso se você quiser, tá? Mas este é um fato. Se eu tenho uma carga reativa, eu preciso considerar as duas potências. E quem considera ela é a potência aparente. A unidade de medida dela é o volt-ampere, que é o VA. Ok? Então, potência ativa é o trabalho efetivo, potência reativa, a perda, potência aparente representa a perda e o trabalho. Unidade de medida da potência ativa, watt. Unidade de medida da grandeza, potência reativa, volt-ampere reativo, VAR. Unidade de medida da grandeza, potência aparente, VA, é o volt-ampere. Beleza, gente? Mas aí você vai me perguntar, né? Tá bom, professor, e aí? Aquele chopp lá, bicho? Não tô entendendo ainda. Eu entendi aí que você falou que existe uma potência que representa a perda e representa o trabalho, que é a potência aparente, que a gente representa ela em VA, né? Eu entendi isso. Eu entendi que existe a potência ativa, que é aquela que executa um trabalho útil mesmo ali. Viu, pessoal? Mas só uma coisinha, só não repara aí às vezes vai acontecer do cachorro do vizinho latir aqui, eu vou fazer o que? Não tem jeito, né? São consequências aí da quarentena. Então, continuando. Então, eu entendi lá que o watt, então, é a potência que representa o trabalho, né? A potência ativa. E aí, eu entendi também que existe aí o VAR, né? Essa unidade de medida da grandeza potência reativa, que significa a perda. Mas eu não entendi esse seu chopp. E aí o chopp é para a gente trazer uma relação aí entre o que a gente acabou de mencionar, né? Tá, pessoal? Então, essa é uma representação clássica aí na engenharia, aí nos cursos técnicos, tá? Que significa o seguinte, quando a gente tem a nossa, no caso, o nosso caneco aqui, né? O canecão de chopp aqui gelado, esse nosso chopp aqui, ele vai possuir o líquido e vai possuir a espuma, né? E o que acontece? Quando você compra lá você compra só o líquido, né? Você está pagando o líquido ali. Só que aí o que acontece? Por consequência, não tem jeito. Você vai servir o chopp, vai subir lá a espuma, ele vai ocupar um volume, um espaço. Só que não é aproveitado com o chopp de fato, né? Não é aproveitado com o chopp, é só espuma. Certo? É uma perda. Então, só que ele não tem jeito, acaba vindo, não é verdade? Hora vem mais, hora vem menos. Então, o que acontece? Essa perda, a espuma do nosso chopp é a potência reativa, é o VAR. O chopp, o líquido mesmo ali, o princípio que a gente vai tomar ali mesmo, é a potência ativa, é aquela que executa o trabalho, é o watt, tá? E aí o que acontece? A potência aparente, ela está considerando a espuma do chopp e o líquido chopp. É a potência aparente, é o VA.
Certo, gente? Então o chopp aí é uma representação para a gente associar melhor aí essas três grandezas elétricas de potência. São as três potências, beleza? Agora você vai entender o seguinte, por que, que a gente chama de triângulo de potência, né? Porque é o seguinte, pessoal, se eu relacionar graficamente essas três potências, a potência que executa trabalho, a potência que desperdiça trabalho e a potência que representa o trabalho e o desperdício e a perda de energia, eu encontro um triângulo, o chamado triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? Agora é hora de a gente lembrar lá dos conceitos, né, do teorema de Pitágoras, né? A gente fala que nunca vai usar aí, ó, usa sim. Então, ó, Pitágoras lá, o teorema de Pitágoras, ele analisa um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. E aí, antes de a gente começar a falar, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto. O que é um triângulo, professor? Triângulo são três linhas interligadas de forma que formam três ângulos, tá? Eu tenho três ângulos aqui, ó, são três linhas interligadas aí, tá? Que resultam em três ângulos, tá? Então é um triângulo. Então existem vários tipos de triângulo. Agora, quando eu tenho um triângulo que tem esse ângulo reto aqui, ó, eu tô aqui na horizontal e pá, vira uma linha vertical, né? Eu subi 90 graus, subi um ângulo reto, e aí com esse ângulo reto que eu subi aqui com essa linha, eu interligo e formo três ângulos, sendo um deles um ângulo reto, 90 graus, é o triângulo retângulo. Beleza? E aí sobrarão mais dois ângulos aí do nosso triângulo, tá? Então se eu representar as potências aí graficamente, elas formam um triângulo retângulo, tá bom? E aí você que estudou lá Teorema de Pitágoras, você sabe o seguinte, ó. Então a gente tem um triângulo retângulo, ó, o ângulo reto aqui, né? E aqui existem os outros dois ângulos, né? O Teorema de Pitágoras ele é simples assim, ó. Então, ó, eu tenho a linha verde, que é chamada de B, a linha azul, que é chamada de C, e a linha vermelha, que é chamada de A. Tá? Então, se você pegar, ó, numa folha aí, ó, pega e desenha aí, ó, 3 centímetros, faz uma linha aí vertical, depois uma linha vertical de 4 centímetros, e aí você pega o que sobrou e interliga essas pontas. Pum, interligou as pontas formando um triângulo. O que acontece? Você só mediu com a sua régua os 3 centímetros e os 4 centímetros. Aqui você viu que sobraram duas pontas, você interligou uma reta, certo? Você interligou elas com uma reta, ok? Essa sua reta você vai medir lá, vai dar 5 centímetros, tá? Por quê? Porque o teorema de Pitágoras diz isso. Tá? Então o que acontece? Ó? Um triângulo retângulo, esses lados aqui tem nome. Tá? Primeiro você tem que entender o seguinte: ó. Onde eu tenho esse ângulo reto de 90 graus, eu tenho duas linhas, certo? As duas linhas elas são perpendiculares, né? Elas formam um ângulo reto. Ok. Essas duas linhas a gente chama de cateto. Tá? E aí a linha que interliga elas, tá? Essa reta aqui a gente chama de hipotenusa, tá? Então, ou se você quiser considerar, é a única linha que não tem contato com o ângulo reto, tá bom? Que acontece? Essa linha aqui, essa reta, ela é a maior reta desse triângulo, tá? Esse triângulo tem três linhas, três retas, ela sempre e somente sempre será a maior reta de um triângulo retângulo, sempre, sempre. Ela está sempre oposta ao ângulo reto. Tá? Ela sempre será o maior lado do triângulo. Então adivinha, por que a gente está relacionando as potências usando um triângulo? Porque eu vou ter uma potência que representa o trabalho, outra potência que representa a perda. E aí eu preciso considerar as duas potências. Aí eu crio uma linha. Claro que essa linha, essa potência, essa distância aqui, ó, entre um ponto e outro, essa potência será maior porque ela está considerando
a perda e o trabalho, né? Relacionando aí agora com as potências elétricas, tá? Mas antes de você ver a potência elétrica, você fez lá as linhas, você vai ver que vai dar os seus 5 centímetros. E você consegue calcular esses seus 5 centímetros. Como? Através do Teorema de Pitágoras, tá? Então, ele traz essa equação aqui, ó. Ele fala que se você pegar, ó, para você calcular a reta A ao quadrado, ela fala isso, ó. Você quer calcular essa reta A? Só que para você achar esse resultado ao quadrado, eu não vou te dar o resultado direto, eu vou te dar o resultado ao quadrado. Se você quiser achar esse resultado ao quadrado, você pega a linha B, eleva ao quadrado também, depois você soma com a linha C elevada ao quadrado também. Se eu elevo o quadrado desse cara e elevo o quadrado desse cara, eu somo, o resultado vai ser o quê? Essa reta ao quadrado. Entende? Não entendeu? Então vamos fazer o cálculo aqui para a gente entender? Pessoal, então é o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou eliminar o 5 aqui, eu vou fingir que eu não sei que daria 5, tá? Se você quiser comprovar numa folha, aí pode comprovar. Faz uma linha vertical de 3 centímetros, outra de 4. Você vai fazer a sua terceira linha aqui, ela vai dar 5 centímetros, tá bom? Comprovando o Teorema de Pitágoras, tá? Mas vamos lá, ó. Então vamos supor, ó, eu não sei quanto que vale A, certo? Eu não sei quanto que vale essa linha A. Eu sei que essa linha, eu estou falando centímetro, pode ser quilômetro, pode ser qualquer coisa, porque não foi definida a unidade de medida desse valor, né? Tá? Então eu vou usar centímetro, eu quero. Então, ó, se eu tenho aqui então 3 centímetros e 4 centímetros, quantos centímetros eu vou ter aqui em A? Né? Então, ó, o Teorema de Pitágoras fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, B é igual a quê? A 3. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado. C é igual a 4. Então, 4 ao quadrado. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Eu posso somar 3 com 4 agora? Não, não posso. Primeiro, eu resolvo a potenciação. Resolvi 3 ao quadrado é igual a 9. Né? 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é igual a 16. Né? 4 vezes 4, 16. Show de bola, maravilha. Então, se eu somar aqui, né, os 9 com 16, eu chego aqui em 25, né? Então, pronto. Agora, então, eu sei que A ao quadrado é igual a 25. Mas você não quer saber quanto que vale essa linha, essa distância ao quadrado. Você quer saber só a distância, não ela ao quadrado. Então, como é que eu faço? Eu tenho que tirar aí a potenciação e mandar para o outro lado ali, né? Porque o que acontece? Esse resultado está falando assim, ó. Quanto o seu valor que você quer achar, se eu elevar ele ao quadrado, vai ser igual a 25. Então, ele está falando assim, essa sua linha, se você elevar ao quadrado, é 25. Então, como eu posso reverter isso, né? Reverter, porque esse 25 é o resultado aí, né, da potenciação ao quadrado. E a gente sabe o seguinte, quando eu multiplico aí, por exemplo, vou usar aqui ó, o exemplo do 3, tá? 3 ao quadrado é igual a 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá? 4 ao quadrado é igual a 16. Agora, raiz quadrada de 16 é igual a 4, ok? Então, o que acontece? Qual é o inverso da potenciação? É raiz quadrada. Então, eu arranquei a potência, joguei para o outro lado como raiz quadrada. Então, agora eu sei que A é igual a raiz quadrada de 25. Beleza? Certo? Então, agora é só resolver a raiz quadrada. Por exemplo, vou pegar uma calculadora aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Eu quero saber aí, no caso. Então, eu quero pegar o 25, certo? Eu quero tirar a raiz quadrada dele, né? Na calculadora aqui, essa aqui funciona assim. A de vocês, às vezes, você tem que apertar a raiz quadrada primeiro. Então, cada um que saiba mexer aí com a sua calculadora, para não falar outra coisa. E então, a raiz quadrada de 25 é igual a, opa, 5. A raiz quadrada de 25 é 5, ou seja, 5 vezes 5 é 25, não é verdade? Então, concluímos que A é igual a 5. É claro, é o que estava aqui antes, né? A gente comprovou aí, né? A é igual a 5. Beleza, maravilha? Então, isso aqui é o que o Teorema de Pitágoras diz, tá? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó. Esse aqui eu não falei que são os catetos e essa é a hipotenusa? Então, ele fala assim, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado.
tá bom? Ou se você quiser falar de uma forma simples, tu fala assim, ó, os lados menores de um triângulo ao quadrado é igual ao lado maior do triângulo. Pode ser assim, por que não? Importante a gente lembrar, importante a gente ter o conhecimento, tá bom? Agora vamos voltar lá para a potência. Então, pessoal, ó, voltando aqui para a potência, então como eu disse, as potências, se a gente relacionar as três potências fazendo linhas retas, a gente vai encontrar esse triângulo retângulo, tá bom? Sendo que a linha aqui, ó, horizontal, ela vai representar a potência ativa, né? A linha vertical vai representar a potência reativa e a linha que interliga as extremidades da potência ativa e da potência reativa é representada pela potência aparente, ou seja, os catetos seriam a potência ativa e potência reativa e a hipotenusa, no caso, é a nossa potência aparente, certo? Por isso que a equação aí do triângulo de potência sai desse jeito, ó. A soma dos catetos é igual ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, tá bom? Então, ó, potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado é igual potência aparente ao quadrado. Ou se eu quiser arrancar aqui, ó, a minha potenciação e jogar lá para o outro lado da igualdade, eu vou encontrar potência aparente igual raiz quadrada de potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. Beleza? Vamos praticar então? Vamos ver se a gente entendeu legal isso aqui? Então, um motor monofásico, motor é carga reativa ou é carga resistiva? É carga reativa, vai reagir. Tem bobina, então vai reagir, tá? Então, o motor monofásico possui uma potência ativa de 500 watts. Olha o dado que eu já tenho já. Então, é sinal que eu já achei aí a potência ativa. Potência ativa igual a 500 watts, ok. E suas perdas com a potência reativa é de 375 VAR. Potência reativa não é a letra Q, representada pela letra Q, assim como a potência ativa é a letra P, né? Então, 375 VAR, né? VAR. Beleza, show de bola. Pergunta: qual será a corrente elétrica se energizado em uma rede com exatos 125 volts? Eita lasqueira, então ó, ele está pedindo o que aqui? Ó? A corrente, é isso que ele quer, a corrente. Agora lascou, hein? Como é que eu faço? Pessoal, então vamos lá. Isso aqui é uma aplicação aí, tá? Um exemplo que eu resolvi passar para vocês aí. Eu acho ele interessante, tá? Então vamos lá. Pessoal, para a gente resolver qualquer problema, a gente tem que ter um raciocínio lógico, tá bom? Sou muito a favor aí de a gente ter sempre pensamentos lógicos aí para a gente tomar uma ação, tá? Então, por exemplo, por que eu digo isso? Que coisa isso pediu? A corrente. Então, você vai colocar aqui, ó, corrente igual. E agora você precisa ver qual é a alternativa que você tem para calcular a corrente. Se você assistiu a aula de potência, dá para calcular a corrente através de potência. Se você assistiu a minha aula da primeira lei de Ohm, tá aqui ó, no izinho, você também sabe que dá para calcular a corrente pela primeira lei de Ohm, tá? Pela primeira lei de Ohm, você vai colocar no triangulinho lá o quem vê ri, né? Aí você vai ver que a corrente é igual a tensão, segundo a lei de Ohm, tá? Conforme a primeira lei de Ohm diz, tá? É tensão dividido por resistência, tá? O nosso exercício apresenta algum valor de tensão? Apresenta 125 volts. Mas apresenta algum valor de resistência? Não. Então, assim, eu não acho interessante usar a primeira lei de Ohm aqui, tá? Agora, por exemplo, pela equação da potência, a gente sabe que é P igual V vezes I, potência igual tensão vezes corrente. Professor Vi, né? Se você viu a aula, professor Vi, você vai lembrar já da fórmula. P é igual V vezes I. Ok. Então, você consegue calcular a corrente através da potência, tá? Dividido
pela tensão, certo? Você vai colocar no triangulinho lá, você vai chegar nessa equação aqui, tá? Se você não sabe, assiste a aula lá de potência. Beleza, legal, tá? Só que a potência eu acho que tem mais coerência, porque a gente está falando de potência aqui, né? Então eu acho que é a potência que eu vou usar. Então potência tem bastante potência aqui. Tensão também tem bastante, bastante não, né? Mas tem valor de tensão aqui. Então beleza, potência, o P. Então eu coloco os 500 watts e eu já saio dividindo aqui. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Qual que é a pergunta? Qual será a corrente elétrica se energizada em uma rede? Tá, ele está pedindo a corrente elétrica. Então, o que eu aprendi agora? Eu aprendi que esses tipos de carga, o motor, no caso, esses tipos de carga, toda vez que a gente energiza ele em um circuito de corrente alternada, tá? Até nem coloquei, em uma rede, vou colocar assim, ó, CA, de corrente alternada, tá? Uma rede CA. Beleza. É a tomada da sua casa, né? Corrente alternada, a tomada da sua casa. Então você sabe que na verdade ele não só vai consumir esses 500 watts que vira trabalho, ele vai consumir isso aqui que vira perda, tá? E aí eu preciso calcular uma corrente que considere o trabalho e a perda. E qual é a potência que considera o trabalho e a perda? O S é a potência aparente, é o VA. Então eu tenho que utilizar o VA para realizar meu cálculo, tá? E aí agora eu vou substituir os valores. Qual é a potência aparente dessa situação? Fala aí. Não sei, sei lá, não sei. Por quê? Porque o exercício não deu. Então eu preciso agora calcular então a minha potência aparente. Para mim isso é importante. Como que calcula a potência aparente? Olha aqui, ó. Olha o triângulo de potência aí, ó. Não forma um triângulo as três potências, a perda, o trabalho e o que considera a perda e trabalho, a potência que representa os dois? Pô, então eu vou utilizar essa equação aqui, ó, que eu aprendi, tá? Então, ó, já que eu quero calcular a potência aparente mesmo, ó, né, eu já deixo ela prontinha aqui, ó. É a raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Simples assim. Ou seja, então, ó, seria o quê? Raiz quadrada, né, da potência ao quadrado mais potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado, que no caso seria os 500 watts ao quadrado mais os 375 VAR ao quadrado, tá? Então, pessoal, para vocês realizarem esse cálculo aqui, é interessante você ter a sua calculadora científica, tá? Eu estou usando a científica do computador, tá? Mas eu uso a minha particular. Aquela da Cássio, ela é bem bacana, viu? A científica da Cássio. Quem quiser aí, ó, anotar o modelo aí é FX82MS. Procura aí que é bem bacana, tá? É simples, preço bom aí, tá? Para realizar aí alguns cálculos básicos, aí atende, beleza? Então vamos lá passar os valores aqui, ó. Então primeiro eu vou resolver aqui, ó, essa questão, tá? E a questão diz o seguinte, ó, eu vou abrir. Por que eu tenho que abrir aqui, ó, no caso as chaves aqui? Porque preciso resolver tudo que está aqui dentro primeiro para depois realizar a raiz quadrada, tá bom? Então toma esse cuidado com essa calculadora. Então eu abri aqui, ó, eu vou escrever 500, né, ó, 500 ao quadrado mais 375 ao quadrado, fecha. Qual é o resultado? 390.625. Esse foi o resultado, certo? Então, pessoal, passei aqui. Então, o resultado foi 390.625. Tá? Notem que eu não tirei a raiz quadrada ainda. Eu só resolvi a potência e somei elas. Tá? Pessoal, toma muito cuidado com esse ponto que aparece aqui, ó. Tá? Tem muita gente que confunde ponto com vírgula, vírgula com ponto, tá? Aqui no Brasil, a vírgula, ela serve aí para você separar as casas decimais, tá? E o ponto aí as centenas. Beleza? Então, por exemplo, aqui é 390.625. Se você fosse falar em reais, 390.000 reais, 625.
Tá? Então é o seguinte, alguns podem interpretar o seguinte, 390,625, aí tá errado, porque se fosse dinheiro você não ia falar R$ 390,62, tá? Isso aqui é 390 mil, então cuidado, ponto não é vírgula, viu? Ponto só tá separando aqui, ó, a centena para a gente ter uma visualização do valor melhor. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, escrever da forma que eu escrevi aqui, tudo bem. Se eu quiser colocar um ponto aqui para ficar visualmente melhor, eu posso colocar, mas eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar aqui assim mesmo, tá? Então, o que falta agora? A última etapa do nosso cálculo é tirar a raiz quadrada aí desse valor, né? Então, o valor já está aqui na minha calculadora, então vou lá na minha calculadora científica, vou tirar a raiz quadrada, né? No caso da minha é aqui, ó, né? Que é raiz quadrada, que é raiz cúbica, né, tá? Então, ó, vou tirar a raiz quadrada desse valor aqui, ó. Só vou clicar aqui, então. Pay. Aí, ó, quanto que deu? 625. Então, esse sinal aqui, 625 vezes 625 é igual a 390.625. Suave, tranquilo? Então, o sinal que potência aparente é igual a 625. 625 o quê? 625 é a unidade de medida da potência aparente. Quem que é? VA, 625 VA. VA, show de bolas. Beleza, tranquilinho. Então, ó, agora sim, ó, nota o seguinte, ó, a gente está praticando aí os conceitos e tal. Nota o seguinte, essa potência que eu achei aqui, ó, ela é maior que 500 watts e maior que 375 VAR. E por que ela é maior? Porque ela está representando os dois. Ela tem que, obrigatoriamente, a potência aparente tem que ser maior que a potência ativa e que a potência reativa. Ela representa as duas potências. É claro que ela tem que ser maior. Ela não é a hipotenusa do triângulo retângulo? A hipotenusa do triângulo retângulo é a maior reta aí do triângulo, né? Retângulo. Então, é claro que a potência aparente tem que ser ela. Tá? Tem que ser ela. Tá? Então, potência aparente. Aparenta ter tudo isso de potência, mas parte dela é perdida em potência reativa e parte dela é aproveitada. Então, ela aparenta ser isso, mas a potência ativa é a que faz o serviço e a reativa é a perda. Maravilha, então já que a potência aparente representa a perda e o trabalho, eu vou usar ela para calcular a corrente para resolver essa minha questão, porque eu preciso calcular a corrente certinho aqui para escolher o meu condutor. Então vamos lá calcular, ó. Então eu tenho agora aí, ó, 625 VA dividido agora beleza, agora tá maravilha. Aí eu vou dividir pela tensão aqui, ó, 125, né, ó, dividido por V. A outra coisa, pessoal, ó, se eu encontrasse esse valor aqui, os valores fossem expressos em kW, kVAR, né, kW, kVAR, se estiver em quilo, converte para a unidade de medida e faz os cálculos. Depois, se chegar no seu resultado final, aí se você quiser converter novamente, você converte, tá? Mas tira dos prefixos numéricos, tá? Tem que fazer a conversão dos prefixos. Professor, não sei fazer conversão de prefixos. Não sabe porque não assistiu a aula. Tá aqui, ó. Assiste a aula aí que você vai aprender. Tá bom? Então, ó, 625 dividido por 125. É isso aí que tá aí? Então, vamos calcular? Tá aí, ó, 625 dividido por 125. Qual é o resultado? 5. Maravilha. O resultado foi 5. 5, isso aqui é o que? É corrente, né? Não deixa só o 5, é 5 é corrente. 5 ampere. Então, pessoal, pronto, ó, portanto, a corrente elétrica do circuito é de 5 ampere. 5 ampere, tá bom? Olha só uma observação aqui, tá? Se você não considerasse aí a sua potência aparente, se só considerasse o seu watts aí para realizar o cálculo, o que ia virar isso aqui? Peraí. Aí. O que ia virar, será essa corrente, né? Será que seria maior ou menor? Eu acho que seria menor, né? Porque já que o watt só considera o trabalho, vamos ver isso daí só para confirmar?
Então, ó, vou pegar o seguinte aqui, ó. Vou pegar, já que a corrente é potência dividido pela tensão, então vou pegar a potência em watt, 500, dividido pela tensão, que é 125. Olha só, 4 amperes. 4 amperes, ou seja, uma corrente 1 ampere menor do que a corrente que a gente calculou com a potência aparente, né? Ou seja, esse 1 ampere aí é perda. Tô perdendo, tá? E aí, como que eu sei disso? Porque eu utilizei aí a potência aparente, né, para realizar meu cálculo, e através dela aí, ó, desculpa, potência reativa, e através dela encontrei a potência aparente, que é a potência aparente que representa a perda e o trabalho, né? E aí, através dela, que eu encontro a corrente correta para o meu circuito. São 5 amperes, não são os 4. Tá bom? Beleza? Legal, né? Ó, eu mudei a resposta aqui. A corrente elétrica do circuito será de 5 amperes. Pessoal, vamos continuar aqui então o tema? Não acabou não, porque eu falei sobre o triângulo de potência, mas eu não falei sobre o fator de potência. Então, isso aí seria um quarto elemento aí, tá? O que que acontece? Por que que eu quis entrar, primeiramente, no triângulo de potência com vocês antes de falar do fator de potência? Por que que acontece? O que que é o fator de potência? O fator de potência, ele relaciona a potência aparente com a potência ativa, tá? Como assim? O fator de potência, ele fala assim, ó, o tanto, porque ó, a potência aparente não é o total consumido, é a perda mais o trabalho, é o total. Só que você sabe que não é apenas eu somar, né, a potência reativa com a ativa que eu chego na potência aparente, né? Eu tenho que usar lá o teorema de Pitágoras, tenho que usar a equação que nós realizamos o cálculo há pouco. Ok, tá, eu entendi isso. Então, para que serve o fator de potência? O fator de potência ele vai relacionar somente as duas dessas três potências que a gente conheceu. Ele só vai falar da relação da potência aparente com a potência ativa. Ok? Ele não vai falar da potência que tem perda. Ele não fala diretamente. Por quê? Porque, na verdade, o que importa para nós aí, né, em instalações elétricas, é a gente fazer o uso aí da potência que vira trabalho e da potência total da minha carga, certo? Eu vou querer saber só da potência da perda só se eu quiser compensar essa perda. Só que isso aí é assunto para outra aula, porque a gente consegue corrigir essa perda, viu, galera? Dá para corrigir essa perda aí através aí de outras cargas reativas, tá? Existem dois tipos, que é capacitiva e indutiva, né? Uma é o inverso da outra, mas é assunto para a próxima aula, que é sobre banco de capacitores. Tá? Mas enfim, eu não preciso saber o fator de potência, eu não preciso saber nada relacionado à potência reativa. Basta eu ter a potência aparente e o fator de potência que eu calculo a minha potência ativa. Ou basta ter a minha potência ativa e o fator de potência que eu consigo calcular minha potência aparente. Ou basta eu ter a minha potência ativa e potência aparente para eu calcular o fator de potência, tá? Por quê? Porque o fator de potência relaciona a potência aparente com potência ativa. Beleza? Ok. Como que ele relaciona? Então, peraí. Entenda o seguinte, ó. O fator de potência, vocês vão encontrar chamado aí por FP, fator de potência, tá? Ou vocês vão encontrar aí o fator de potência escrito assim, ó, cos e essa letra grega aqui que a gente chama de φ, tá bom? Cos φ, cosseno de φ, tá? Pessoal, então, ó, assim como a potência aparente vai estar uma letra S ao invés de eu escrever potência aparente, assim como a potência ativa vai ter um P ao invés de eu escrever potência ativa, o fator de potência vai ter o FP ou o cos de F, cosseno de φ, tá? Representando o fator de potência. Então, você lê cosseno de φ, você pode ler assim, ó, fator de potência. Você lê aqui FP, você pode ler fator de potência. Representa a mesma coisa, ok? Beleza? Tá bom. Então, ó, vamos entender aí como que funciona o fator de potência. Pessoal, o fator de potência, ele vai ser um valor sem unidade de medida, tá? Ele é um fator, ele não tem unidade de medida, tá? E ele vai estar entre 0 e 1, tá? Então, entre 0 e 1, qual o valor que existe entre 0 e 1? 0,1, 0,2, 0,24,
0,32, 0,68, ok? 0,99, tá? Então o fator de potência ele vai estar entre o 0 e o 1, ou entre 0 e 100%, tá? Então, como assim, professor? Tanto faz, pessoal. Entre 0 e 1 ou 0 e 100%, sabe por quê? Só contar uma coisa aqui para vocês, não sei se vocês sabiam. Pessoal, quando eu falo assim, ó, por exemplo, ó, 100%, 100% é a mesma coisa de 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é igual a 1, tá? Por exemplo, quer ver outro exemplo? Ó, quando eu falo 50%, ó, 50% é igual a 50 dividido por 100, ok? Que é igual a 0,5. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que 50% é igual a 0,5? Isso que eu estou dizendo, que 50% é igual a 0,5. Por exemplo, quer ver? Ó, sei lá, você tem um salário aí de 3 mil reais. Você ganha 3 mil reais por mês, certo? Aí você quer saber quanto equivale 50%, né, desse valor. Então, o que acontece? Você sabe que é 1.500, né? Mas vamos usar como exemplo aqui, tá? Então, basta você multiplicar pela porcentagem. Então, ó, 3.000 multiplicado por 50%. Então, o que você coloca? 50% eu posso colocar 0,5, que é igual a 50%, né? 50 dividido por 100 não é 0,5? Quanto é que dá lá? Os seus 1.500, tá? Então, por isso que o nosso fator de potência... Cadê aqui? Que o nosso fator de potência ele vai estar entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%, tá? Porque 100% é igual a 1, né? Você não viu isso aí agora? 100 dividido por 100 é igual a 1, né? Claro. Certo? Beleza? Tá? Então, por isso que vai estar entre 0 e 1 ou 0 e 100%, tá? Dependendo aí da carga que você estiver trabalhando, vai estar expresso entre 0 e 1 ou 0 e 100%, tá? E aí, o que significa, então? Ó, quanto mais próximo de 0 o fator de potência, 0% ou 0%, tanto faz. Significa menos aproveitamento da energia consumida em trabalho. Vocês entendem? O que está dizendo aqui então? Ó? Se esse número, o fator de potência, estiver mais próximo do zero, é sinal que eu estou aproveitando menos. Óbvio, então, que quanto mais próximo do 1, significa que eu estou aproveitando mais. E se o fator de potência for 1, significa que eu estou usando... 1 não é 100%? Significa que eu estou usando 100% da energia consumida, tá? Ou seja, é uma carga resistiva. Se eu estou aproveitando 100%, é sinal que não tem perda. Ou seja, a resistência do meu chuveiro, ela não perde potência com campo magnético, com nada disso. Ela só esquenta e acabou. E funciona legal para mim. Então, o fator de potência do chuveiro é 1. É 100% de aproveitamento. Então, você entende que o fator de potência é como se fosse um aproveitamento? Aí a gente pode chamar de aproveitamento também? Então, por exemplo, quer ver? Se eu tenho uma carga aí que eu falo que... Ó, um exemplo rápido aqui, ó. Eu tenho uma carga de 1000... Olha só, tá? Uma carga de 1000 kVA. 1000 kVA, pode ser. 1000 kVA. 1000 kVA. 1000 kVA significa o quê? 1000 kVA. 1 milhão de VA, né? De volts não, pô. 1 milhão de VA, né? 1 milhão de VA. 1 kVA é igual a 1 milhão de VA. Tá. Então tá. Eu tenho 1 kVA. 1 kVA. Se essa carga de 1 kVA tem um fator de potência igual a 0,8, olha só, antes de eu apresentar o cálculo aqui, eu estou dando um exemplo já para você entender. Então, se eu tenho uma carga de 1000 kVA e ele tem essa carga tem um fator de potência de 0,8, sabe o que significa? Que ele está aproveitando 80%. Porque assim, ó, kVA, quilo VA, né? Certo? O que é o VA? É o volt ampere, certo? Olha o chope aí, ó, o VA, volt ampere. O VA representa tanto o aproveitamento quanto a perda, certo? Essa é a potência aparente,
ok? Então, ó, o que é o fator de potência? Ele vai falar o seguinte, ó, eu não falei que é 0,8 o fator de potência dessa carga? Então ele fala assim, ó, de tudo isso daqui, ó, 80%, porque 0,8 é igual a 80%, tá? Se você tem dúvida, coloca assim, ó, 0,8 vezes 100, aí vai virar por cento já virar. Se você divide por 100, aí vai virar número, né? Tá? Então, beleza. Aí você vai ver que, então, 80% virou trabalho. É isso que eu estou dizendo, então, que se o fator de potência é 0,8, de tudo que eu consumi daqueles 1000 kVA, somente 80% virou trabalho. Então é para isso que serve o fator de potência. Se eu for expressar aqui, por exemplo, na calculadora, lá, esse exemplo que eu estou falando, ó, 1000 kVA. Pode ser até 1000 VA que seja, né? Então 1000 kVA. Então já que eu estou falando que eu estou usando apenas 80%, então quanto que vale 80% de 1000? Né? 80 dividido por 100 dá 0,8. Então é só você fazer 100 vezes 0,8. Pronto, 800. Então essa minha carga aí tem 800 kW. Eu sei que essa carga vai executar de trabalho 800 kW, mas vai consumir 1000 kVA, kVA. Beleza? Então, ó, como que eu calculo, então, como que eu uso o fator de potência? Através dessa equação aqui, ó, tá? Então, ó, a potência ativa é igual à potência aparente, ou seja, o watt é igual ao VA vezes o fator de potência, tá? Então, que vai estar entre 0 e 1, certo? Outra em 0 e 100%, que é a mesma coisa, né? 0 é igual a 0% e 1 é igual a 100%. Tá duvidando? 100% dividido por 100 dá 1. Você vai ver que vai dar isso. Beleza? Então, ó, eu coloquei essa expressão. E aí, ou eu dou essa outra expressão, que fala a mesma coisa. Eu só estou trocando o FP por cosseno de φ. Só que às vezes as pessoas representam dessa forma, às vezes representam dessa forma aqui. Tá bom? Então, basta eu multiplicar, então, a potência aparente, o VA, pelo fator de potência, que eu encontro a potência em watt. É só isso, simples assim. Beleza? Agora, antes de a gente praticar, por que chama de cosseno de φ? Olha só aqui, malvado. Olha só o φ aqui, ó. O bichão tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, vamos dar um zoom. Dar um zoom aqui nele. Pronto, deu um zoom aqui, perdeu a qualidade, mas não tem problema. Não tem problema. Ó, olha o φ aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse é o cosseno de φ? Não. Esse é o φ só, é o φ. O que significa esse φ? O φ é uma letra grega, tá? É uma letra grega, então eles quiseram usar a letra grega φ. Primeiramente é isso, tá? E em segundo lugar, o que significa? Segundamente, o que significa? O φ, ele é o ângulo, porque assim, ó, o fator de potência não relaciona a potência aparente com a potência ativa, a potência que consome relacionada com a potência que vira trabalho. Então pronto, ele é o ângulo daquele triângulo nosso, ele é o ângulo que relaciona essas duas potências. Então esse é o ângulo, tá? Então, quanto menor o fator de potência, certo? Quanto menor o nosso fator de potência, eu falei para você aí que menos eu estou aproveitando aí a energia, certo? Então estou desperdiçando mais. Então quanto menor o ângulo? Não, porque eu estou falando que o seguinte. Pessoal, eu estou só explicando para você entender o porquê que foi chamado de cosseno de φ, tá? É importante você saber isso, tá? Eu estou dizendo que o cosseno desse ângulo φ, tá? É o fator de potência. O fator de potência não é o ângulo φ em si, é o cosseno dele. Tá bom? Beleza? Então, o cosseno desse ângulo, se eu tirar o cosseno desse ângulo, eu chego no fator de potência. Tá bom? Pessoal, só para a gente entender aqui, ó, é trigonometria ainda, tá? Olha aqui o ângulo φ, tá? Então, o que acontece? Ó, aqui não é um triângulo, ó. Olha o triângulo retângulo, tá? Aqui é um triângulo retângulo, ok? Então, ou seja, ó, essa linha verde seria a potência ativa, essa linha tracejada seria a potência reativa, a perda, e essa linha seria a potência aparente. E aí o ângulo que relaciona a potência ativa com a potência aparente a gente chama de ângulo φ, não cosseno de φ, tá? Aí o que acontece?
Para que serve ele? O ângulo φ, quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui para você. Ó. O ângulo φ, ó, ele vai aparecer. Ó, primeiro, por que tem essa linha aqui, ó, curvada, né? Primeiro, só para entender o seguinte, ó, se eu puxar uma linha aqui, ó, certo? Puxar uma reta, um barbante aqui, e aí eu esticar esse barbante e for puxando ele, consequentemente, eu vou formar essa linha curvada, né? Ou seja, parte aí de um círculo, tá bom? Se eu puxar aqui do meu ponto de origem do plano cartesiano, tá? Por que do plano cartesiano? Porque a gente precisa entender o seguinte, ó. Eu não estou relacionando, então, a potência... Opa, coloquei volt-ampere reativo aqui, deixa eu corrigir. Ah, não. Realmente é volt-ampere reativo, tá? Não tem nada aqui corrigir, não. O que acontece? Eu estou relacionando aí, ó, a perda e o que vira trabalho, certo? Através dessa relação, eu encontro aí a potência que de fato será consumida, certo? O que acontece? O meu triângulo ele forma da seguinte maneira, ó. Vou esticar essa linha aqui, ó, até esse ponto, tá? E aí o que acontece? Através dessa linha eu consigo formar aí, ó, um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque, ó, aonde essa linha chegou, o ponto dessa linha, ele é projetado tanto aqui no meu plano cartesiano referente à perda, que é o VAR, quanto no meu plano referente ao trabalho, que é o VAT, tá? Você não entendeu? Ó, entenda o seguinte. Se eu pegar a minha linha, sempre tem que partir do zero, tá? Ó, o plano cartesiano, para você que não conhece, eu posso relacionar várias grandezas aqui, tá? Eu posso, por exemplo, relacionar, ó, aqui no eixo horizontal, salário, e aqui no eixo... Não, salário não, vou colocar tempo. Meses. Posso colocar meses. E no eixo vertical, dinheiro. Salário ou dinheiro mesmo. Dinheiro da conta. Aí o que acontece? Conforme o tempo passa, se eu fizer essa linha representando o tempo passando, essa linha representou que só o tempo passou, mas o dinheiro não subiu. Agora, se eu fizer isso aqui, ó... Eu estou falando que só o dinheiro subiu, mas o tempo não passou. Agora, se eu fizer uma linha assim, eu estou falando o quê? Ó? Olha o final da minha linha, da minha reta. O final dela está projetado, tanto no exemplo que eu estou dando, tá? Tanto quanto o dinheiro da minha conta, quanto o tempo. Então, passou o tempo e aí... Se eu fui para frente é que o tempo passou. Então, passou o tempo. Se eu subir, é sinal que o salário subiu, que o dinheiro da conta subiu. Então, passou o tempo, subiu o dinheiro. Tá? Agora, se eu fizer uma linha assim, ó. Passou só o tempo. Se eu fizer uma linha assim, subiu só o dinheiro. Tá? Então, o plano cartesiano a gente relaciona duas grandezas. Agora, eu vou relacionar agora as duas grandezas. A grandeza potenciativa, que vira trabalho, a grandeza potência reativa, que não vira nada, só gasta energia, vira campo magnético ou carga e descarga de capacitor. Ok, beleza. Então, ó, se eu fizer uma linha assim, ó, o que isso significa, por exemplo? Ó, se eu for representar aqui, ó, uma carga que consumiu essa linha vermelha aqui, ó. O que eu estou representando? Eu estou falando assim, que essa carga só consumiu potência ativa. Por exemplo, ó, essa linha aqui, ó, quem representaria essa linha seria uma carga resistiva. Por quê? Porque a carga resistiva ela não tem nem um pouquinho de perda com campo magnético. Ela não é uma carga reativa. Se ela não é uma carga reativa, ela não vai ter potência reativa. Tá? Agora, por exemplo, se eu subir um pouquinho aqui, ó, opa, pronto. Eu estou falando o seguinte, ó. Estou falando agora que esse meu consumo... ele teve um pouquinho de perda, ele subiu um pouquinho, ele teve um pouquinho de perda, tá? Teve aí bastante trabalho, mas teve um pouquinho de perda. Agora, se eu for subir essa perda, subir essa perda, subir essa perda, até aqui, ó, olha o que eu estou dizendo agora. Eu estou dizendo aí, ó, que eu tive um consumo aí de watt, só que eu tive o que, ó? Se eu considerar, por exemplo, cada linha como se fosse 1 watt, então, ó, eu tive aproximadamente aí, ó, se você puxar a linha aqui, 1 watt só de consumo. E se você contar essa outra linha aqui, ó, quase mais de 10 VAR, né, de perda
Não é verdade? Tá, entendi isso então, ó. A linha aqui então reta, eu só tive consumo em watt, ou seja, só tive trabalho. Conforme eu subo a linha, eu estou aumentando a minha perda. Se minha linha vem para cá, ó, é sinal então que eu consumi isso aqui em watt e consumi isso aqui, ó, em VAR, tá? Ó. Isso aqui em VAR, isso daqui em watt, tá? Se eu projetar minha linha, quer ver? Eu vou fazer de outra cor aqui. Pronto, ó, projetei com essa linha marrom, né? Tá? Então você percebe, ó, se eu fizer aí, por exemplo, agora aí, ó, mais outra reta aqui, ó, tá? O que acontece? Essa reta ela tá mostrando que eu aproveitei melhor o watt e tive menos perda. Se eu realizar outra reta aqui agora, ó, mais uma reta aqui, ó, é sinal que eu tive quase nada de perda, subiu pouca perda, subiu muita perda, subiu mais ainda de perda, tá? Você entende isso? Então o que que acontece, ó? Independente das situações aqui, ó, todas elas vão formar um triângulo, tá? Todas elas formam um triângulo, ó. Ok? O que que acontece, ó? Nesse triângulo, a reta vertical representa a perda, certo? A reta horizontal representa o trabalho e a reta que interliga os pontos representa quem? O consumo, a potência aparente, o VA, ok? Então, o que que isso significa? Que, por exemplo, ó, eu vou colocar duas retas aqui, ó. Uma vermelha, uma laranja e depois uma vermelha. Tá. Opa. Maravilha. O que que acontece, ó? Essas duas retas aqui, ó, cada uma, se você observar aqui, ó, quando a gente fala, vou pegar aqui, ó, em rosa. Quando a gente, rosa não ficou legal, marrom. Ó, quando eu falo aqui, ó, da minha potência ativa, né, ó. Então, o que que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, que a hipotenusa, né, ó, a maior reta representa aí a minha potência aparente, ok? E aí eu não falo que o ângulo φ ele relaciona a minha potência aparente com a potência ativa. Então o que que acontece? Este ângulo que eu encontro aqui, ó, este ângulo que eu encontro, ó, esse primeiro ângulo ou este segundo ângulo que eu desenho aqui, ó, este ângulo ele representa a relação da potência aparente com a potência ativa. Note que ele não está falando nada do volt ampere reativo. Por mais que, se eu notar aqui, ó, quanto maior esse ângulo, sinal que está sendo maior a perda. Quanto menor esse ângulo, menor a perda. E se esse ângulo for zero, é sinal que não tem perda, tá? O que que acontece? Entendido isso? Para que de acho, então, eu estou falando cosseno de φ? O que que significa? Ó? Então, se a linha horizontal minha representa a potência ativa, o que que acontece? O cosseno de φ, ele será aí um fator, quando a gente será um fator de multiplicação para a hipotenusa, para você saber o quanto dessa hipotenusa, tá? Ela está sendo referenciada no plano cartesiano X, aqui no plano cartesiano horizontal. No caso nosso, a gente chamou de potência ativa. Então, o quanto desse cara está sendo projetado aqui no plano cartesiano horizontal, tá? Então, o ângulo ele vai dizer o seguinte, ó, se o ângulo for maior, a minha perda é maior. Se o ângulo for menor, a minha perda é menor, tá? Beleza? Então, ó, vamos colocar um exemplo prático aqui para a gente entender o que significa e representa isso. Só para a gente reforçar, então, ó, o ângulo está aqui, tá? Então, as três potências, tá? Então, conforme eu mexo nesse ângulo, eu aumento ou diminuo a potência reativa ou aumento e diminuo a potência ativa, tá? Beleza. E o cosseno desse ângulo ele projeta a potência aparente na potência ativa através da seguinte equação. Perfeito, até aí tudo ok, né? Beleza, eu entendi. Eu entendi que o cosseno de φ
é o fator de potência. O cosseno daquele ângulo que eu estava mostrando para você é o fator de potência. O que é cosseno? O cosseno é o quanto foi projetado no eixo horizontal, tá? É isso daí. Beleza, legal, de uma forma bem simples, tá? Se a gente entrar a fundo aí em trigonometria, tá bom? Beleza. Mas se você lembrar dessa equação, tá ok. Se você lembrar do conceito que o fator de potência vai estar entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, melhor o aproveitamento, quanto mais próximo de 0, pior está sendo esse aproveitamento, maior é a perda, para mim tá ok. Quer ver? Ó? Vamos colocar isso em métodos práticos. Então, ó, coloquei aqui algumas questões, então a gente vai resolver primeiro aí a questão de número 1, tá? E a questão de número 1, ela diz o seguinte, ó. Um motor monofásico, é o mesmo motor, tá? Da nossa situação anterior. Aquele motor nosso, ele possui uma potência ativa de 500 watts, certo? E suas perdas aí em 375 VAR. Então, quer ver? Ó, se a gente for projetar aí no nosso triângulo de potência, essa situação ficaria mais ou menos assim. Você não precisa projetar, tá? Mas é só para a gente esclarecer melhor aí a nossa aula. Então, ó, o exemplo ele diz o seguinte: eu tenho 500 watts, certo? Versus 375 VAR. Então, por exemplo, ó, se eu considerar que cada unidade dessa aqui, ó, essa unidade, cada unidade que eu percorrer aqui for 100 watts, então eu não falei que é 500, então eu iria percorrer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 500 watts seria aqui. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se você puxar a reta, ó, ele está dizendo, ó, eu consumo 500 watts, então minha reta estaria aqui, ó, por enquanto ela estaria aqui. Ok? Beleza. Consumo 500 watts. Então essa é a potência reta da potência ativa. Maravilha. Minha perda é 375 VAR. Então a perda, ó, o aproveitamento eu represento no horizontal, né, ó, no plano horizontal, e no plano vertical a perda, que é o VAR. Então minha perda é 375. Então se eu estou falando que cada um desse vale 100, então 100, 200, 300, 375 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, ó, basta eu projetar então, ó. Opa, aí foi. Pronto, legal. Projetei aqui então mais uma reta que vai representar agora a minha perda. Então essa reta vai representar a potência que virou trabalho e essa reta aqui vai representar a minha perda. Perfeito? Até aí coerente, né? Ó, subiu até referente à minha perda, percorreu até referente ao meu trabalho, segundo aí os dados do exercício, considerando que cada unidade dessa seria 100, 200, 300, 400, 500 watts, e cada uma dessas seria 100, 200, 300, aí subiu um pouquinho, 75, que seria exatamente esse ponto, VAR, tá? É isso que o exercício passou. Qual será o fator de potência desse motor? O que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó. Quando eu formar esse triângulo, ó, eu formo esse triângulo através de quem? Ó, da potência aparente. Quando eu formar esse triângulo, ele quer saber o seguinte, fator de potência, ele quer saber o cosseno desse ângulo. É isso que ele quer saber, ó, cosseno deste ângulo, tá? Então, professor, toda vez eu vou ter que desenhar esse triângulo para resolver? Não, eu só estou explicando o porquê que se chama cosseno de φ o fator de potência, tá? Então, o fator de potência é o cosseno desse ângulo, tá? Mas para calcular, o que você vai ter que fazer? Simples assim, ó. Esquece triângulo agora, ó, e vamos aí para a prática, tá? Esquece a teoria aí um pouquinho agora. Então é o seguinte, ó, qual será o fator de potência? Então ele está perguntando, ó, fator de potência. Ou se você preferir, você pode escrever cosseno de φ. Que não muda nada, cosseno de φ é a mesma coisa, né? Fator de potência cosseno de φ, você tá FP ou cosseno de φ, você tá lendo o fator de potência do mesmo jeito, tá? Então é isso que o exercício quer que você calcule. Beleza, então, ó, através da minha equação, a equação ela mostra aqui o seguinte, ó, essa equação qual que é? A equação referente aí ao fator de potência, tá? Ó, eu passei duas equações,
tá? Mas ele está falando de fator de potência, então eu tenho que usar a equação do fator de potência, tá? Então, ó, a equação aqui, ela diz o seguinte, ó, ela mostra como calcula a potência ativa, mas ela não mostra como calcula o fator de potência, ou cosseno de φ, chame como você preferir, tá? Mas geralmente é mais cosseno de φ que o pessoal apresenta o dado chamando de cosseno de φ, tá? Basta você saber disso apenas. Como que eu calculo então o cosseno de φ, meu Deus do céu? Através dessa equação. Pô, mas a equação só mostra como calcula a potência ativa. E aí você vai lembrar do quê? Você já assistiu alguma aula minha, você vai lembrar do trianglinho. Trianglinho, bichão. Trianglinho tá aí pra salvar a nossa vida, que tem problema com matemática. Ai, oh, meu Deus do céu. Ai, teorema de Pitágoras, trigonometria. Oh, você tá me deixando louco com essa aula. Você falou que ia ser fácil. Porra, bicho, vai ser fácil. É que eu só tô dando explicação teórica, mas ó, olha só que maravilha, ó. Ó, olha o trianglinho, olha a sua equação, olha o trianglinho, olha a sua equação. O que que tem no trianglinho? Ponto de multiplicação. O que que tem nessa equação? Ponto de multiplicação. À esquerda do ponto de multiplicação aí nós temos aí, ó, a potência aparente, que é representada com a letra S, né? Aí o que nós temos aqui à direita aí, ó, do ponto de multiplicação? À direita do ponto de multiplicação eu tenho aqui o cosseno de φ. Cosseno de φ, maravilha. E aí quem que sobrou? Quem que sobrou? Sobrou o P. Sobrou o P, que é a potência ativa. Joga lá em cima do trianglinho. Pronto, acabou-se tudo. E agora o que que eu faço? Agora eu fio o dedo. Só enfiar o dedo no que eu quero descobrir. Tu quer descobrir o que? Fator de potência? Que é a mesma coisa que cosseno de φ? Vai lá no trianglinho. Você desenhou o seu trianglinho aí? Enfia o dedo no cosseno de φ. O que que vai acontecer? Ele vai sumir. E aí vai sobrar o que? Ó, potência ativa dividido por potência aparente. É o watt dividido pelo VA. Então, professor, através da fórmula aí, significa que fator de potência é igual o quê? A minha potência ativa, que é em watt, dividido pela minha potência reativa, que é em VA? É isso mesmo, não é o que o trianglinho disse? É isso aí que o trianglinho disse. Então acabou, já era. Apliquei minha equação aí, ó. Já vamos completar essas equações nossas aqui logo então, ó, para seguir o padrão das outras aulas aí, ó. Então, ó, o fator de potência, ó, vou escrever FP, ó, fator de potência é igual o que, ó? Potência ativa dividido por quem? Por potência aparente. E caso eu queira calcular a minha potência aparente, né? Basta eu tapar o dedo aqui, né? Eu tenho que deixar completo aí o meu trianglinho. Pronto, tá completo aí, né, o triângulo. Tu quer descobrir aí a potência aparente? Não é o caso nosso, mas caso você queira, tampa aí o S, tampa a potência aparente, vai ficar potência ativa dividido pelo fator de potência. Então tu coloca aí, ó, já no seu formulário aí para ficar mais correto aí, mais coerente, mais fácil para você. Tá, então, ó, tampou o S, vai ficar potência ativa dividido por quem? Pelo cosseno de φ, que é a mesma coisa de FP, né, que é o fator de potência. Beleza, maravilha? Show de bola. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou calcular agora, ó, minha potência ativa, tem que estar em watt, hein? Não pode estar em quilo, em mega, nada disso. Já está em watt, ó. 500 watts dividido por quem? Pela minha potência aparente. Qual que é a minha potência aparente? Pô, o exercício não deu. Então vou ter que calcular minha potência aparente. O exercício não deu. E aí minha potência aparente é igual a quê? Aí você fala, pô, eu vou usar o trianglinho. Aí você vai vir aqui e vai falar, pô, potência aparente é igual a potência ativa dividido pelo fator de potência. Aí você fala, oh meu Deus do céu, mas o potência ativa, mas o exercício já está pedindo aí o fator de potência, eu não tenho. E agora o que eu faço? Agora eu começo a ficar desesperado e aí eu já não tenho mais o S aqui, ó, para substituir aqui, ó. E aí eu, calma, bicho, tu viu o triângulo de potência lá atrás? Você sabe aqui, ó, que também você tem outro recurso para você calcular sua potência aparente através aí, ó, da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Você soma isso e tira a raiz. Você sabe disso? Tanto que você sabe que você calculou comigo aqui, ó. Olha aí, ó, é o mesmo motor, é um motor de 500 watts, 375 VAR aí, ó. Nós já sabemos já o valor, já calculamos aqui no exercício anterior. Então, ó, já vou pegar esse valor, já vou jogar logo aí agora lá, meu amigo. Já mandei o valor para cá, porque eu já calculei. Agora, se eu não tivesse calculado, aí eu calculava de novo, porra. Só calcular de novo, os dados aqui são os mesmos.
Mas como eu já tenho, eu não vou ficar fazendo retrabalho, pelo amor de Deus. Então, ó, 625, pronto, já tem aí o valor em VA, não está em quilo, não está em nada. Basta eu calcular agora. Então vamos calcular aí, ó, 500 o que? Watts, né? Dividido pelo VA, né? 625 VA. 0,8. 0,8. Qual é a unidade de medida? Não tem. Ou seja, aqui que eu calculei aqui, calculei o que o exercício pediu. Ele pediu o que? O fator de potência. Ah, já está aqui, ó. Ele pediu o fator de potência ou cosseno de φ, que é a mesma coisa. Então quanto que é? 0,8, tá? E eu sei que 0,8 é igual ao que? 80%. Pode ser assim também. 80%, pronto. Então o que significa? Significa então que desses 625 VA, 80% foi aproveitado e virou 500 watts. É isso que está falando, tá? Então, 80% de 625 é 500 watts, tá? Então, o fator de potência ele serve para isso. Olha que facinho de você usar ele. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui? Tem mais exemplo aqui para nós. Vamos lá então, ó. Pessoal, aqui é um exemplo aqui de uma instalação residencial, tá? Ó. Então você foi lá e seguiu as normas NBR 5410, fez a previsão de carga da sua casa, tal, pegou o projeto, aí você chegou numa potência lá total de uma instalação de 12,5 kVA. Ou seja, isso aqui é o que? Potência aparente, hein? Agora você sabe já, hein? Isso aqui é potência aparente. Então, ó, eu tenho 12.500 VA ou 12,5 kVA, tá? Esse foi o dado que deu, acabou. Então ele está falando assim, ó, adotando um fator de potência de 0,96, qual será a potência ativa desse circuito? Quantos watts vai ter esse circuito? É importante calcular isso, viu? Quando você for comprar sua energia lá na concessionária, eles não vão querer saber de VA não, eles vão querer saber de watts. Tá? Inclusive as concessionárias aí, elas estabelecem um fator de potência aí, ó, dependendo da região, geralmente é 0,92, viu? Se você acaba, ele fala o seguinte, ó, aproveita 92% aí, viu? Se você desperdiçar mais do que isso, aí no caso, a gente está desperdiçando 8%, né? De 92% está desperdiçando 8%. Se você desperdiçar mais de 8%, ou seja, se seu fator de potência for menor que isso aqui, você vai estar gastando mais e eu vou te dar multa. Isso acontece, viu? Beleza, então. Então, ó, eu tenho um circuito que tem 12,5 kVA de potência, potência ativa. Eu quero saber quanto que vale isso aqui em watt, sabendo que o fator de potência vai ser 0,96. Pronto, é isso que eu quero saber. Então, ó, potência ativa é igual ao quê? Não lembro. Tá aqui, bicho, ó. Potência ativa é igual aparente vezes fator de potência. Beleza, então é igual a potência aparente multiplicado pelo fator de potência. É isso aí. Show de bola. Potência aparente, quanto que é? 12,5, né? Negativo. Ali está em kVA. Você tem que converter para VA, vai dar 12.500 VA. Agora sim. Aí você vai multiplicar por quem? Pelo fator de potência, que é 0,96. Pô, tem coisa mais mamãozinha que isso aqui, bicho? Fala a verdade. Então, ó, a gente volta na nossa calculadora, aí você vai calcular aí, bicho, ó lá, 12.500 vezes 0,96, 12.000, não é 12 não, hein? 12 não, ponto não é vírgula, hein? 12.000, você achou 12.000 de resultado. 12.000 o que? É potência ativa? 12.000 watts. Ou, se você quiser escrever mais bonitinho, eu escreveria assim. 12 kW. Maravilha, hein? Olha que beleza. A nossa resposta aí, ó. Show de bola. Aí, o que acontece? Ele dá a B, ó. Adotando o cosseno de φ, ou seja, adotando um fator de potência menor, ó, ele reduziu o fator de potência, hein? Qual será a potência ativa dessa residência? Então, ó, se eu reduzir o fator de potência, quanto será que vai ser em watt agora? Essa mesma potência aqui, ó. Pô, vamos fazer o cálculo aqui de novo, já que tá fácil, ó. Potência ativa é igual potência reativa, desculpa, potência aparente multiplicado pelo fator de potência, né? Potência aparente, é a total lá, né? Que representa tudo. Então, ó, quanto que é o valor da potência aparente?
é 12.500 VA ou 12,5 kVA, mas eu tenho que usar em VA o valor, então 12.500 VA multiplicado por quem? Pelo fator de potência novo, que é 0,92 agora, hein? Qual será o resultado? Vamos calcular aí, bicho. 12.500 vezes 0,92. 11.500. 11.500 watts. Ou 11,5 kW. Pronto. Respondi minha B aí, ó. Ou seja, olha só. Quando eu diminuo o fator de potência, o que acontece com o aproveitamento meu? Cai, né? Olha lá, caiu a potência que vira trabalho, ela cai. Quando o meu fator de potência está mais próximo do 1, o que acontece? Esses 12.000 que está entrando, 12.500 kVA, ele está aproveitando mais. Ele está aproveitando 12.000 em watt. Só que quando o seu fator de potência cai, os mesmos 12.000 e que... Pessoal, a situação A e a situação B, qual das situações está consumindo mais energia? Nenhuma, as duas estão consumindo igual. A questão só que a B está aproveitando menos. Beleza? Estão entendendo? Não tá, né? Então vamos para mais um exercício, então. Já, ó, 1h30 quase de vídeo aí, ó. Ah, malvados, vamos para esse último exemplo aqui para a gente acabar com a nossa aula aqui, que tá longa hoje, hein? Vamos lá então, ó. Pessoal, aqui é um exemplo aqui, um desafio maior que eu passei para vocês, que é o seguinte, ó. Através dos dados da placa de um motor monofásico, podemos constatar os seguintes dados. Então, é o seguinte, eu peguei uma placa verdadeira aqui de um motor monofásico, tá? Tirei uma foto. Então, aqui a plaquinha dá várias informações, tá? O que eu consigo captar de informação aqui é o seguinte, ó. Observa aqui que está escrito, ó, kW, ou seja, kilowatt. E o que está dentro das chaves é HP-CV. Certo? Então, aqui que acontece? Ele está falando que dentro dessa caixinha ele vai informar fora das chaves algum valor em kW e dentro algum valor em CV. Então, ó, o que ele está mostrando aqui? Ó? Um valor dentro das chaves, que é meio, ou seja, meio CV, e um valor fora, que é 0,37, que é o que? 0,37 kW. 0,37 kW é igual a 370 watts. Então já anotei aqui, ó. Então pela plaquinha eu percebi que o motor tem a potência de 370 watts. Fator, ó, se é motor, então ele tem que ter fator de potência. Deixa eu procurar. Olha aqui, ó. Cosseno, ó, o φ dele aqui, ó. Cosseno de φ 0,86. Então eu vi que o fator de potência é 0,86, tá? O que eu vi na plaquinha? Que a corrente é 6 A por uma tensão de 110 volts. Então, ó, a corrente, ó, é corrente em ampere, ó, 6 A por uma tensão de 110 volts, tá? E eu peguei um outro exemplo em 220, que em 220 volts, ó, a corrente é 3 A. Então eu anotei esses dados. Então o que eu pedi aqui, ó? Comprove a potência ativa através dos dados. Então, pessoal, para não estender muito mais essa aula, eu só vou comprovar através da tensão de 110 volts. Se vocês quiserem comprovar com 220 volts aí, tá? Então, observa aí o que nós vamos fazer aqui, tá? Pessoal, esse motor, o que acontece? O motor é disciplina de máquinas elétricas, tá? Ele tem algumas características aí também que tem que ser levado em consideração. Não somente o fator de potência, tá? E para realizar esse cálculo com exatidão, a gente vai considerar esse fator que eu comento com vocês, que é o quê? O motor, ele tem o rendimento, tá? Existe o rendimento do motor. O que ele está falando? O motor, ele avisa, ele fala o seguinte, ó, eu vou entregar, toda vez que ele mostra a potência para você, ó, 370 watts, ele está falando assim, ó, eu vou entregar de trabalho mecânico, né, porque o motor não é um trabalho mecânico, eu vou entregar isso a 370 watts de trabalho mecânico para você, tá? É isso que ele fala. Só que o que acontece? Ele também assume, através do rendimento, que o seguinte, toda a potência que ele consome ativa em watt mesmo, tá? Ele perde um pouquinho com calor. Só que ele não avisa aqui em watt pra gente que perdeu com calor.
ele avisa através do rendimento. Então, por exemplo, ó, essa minha potência de 370 watts, na verdade não é 370 watts. É esse valor aqui, ó, equivale, na verdade, a 64% da potência ativa total dele, tá? Como assim, professor? E o restante, né, no caso aí, para onde que foi? Perdeu com o quê? Com calor, tá? Perde com calor mesmo, tá? Vai perder com calor. Além do calor, o motor ele esquenta bastante. Além de ele esquentar, ele vai ter perdas mecânicas também. Então, o rendimento ele está avisando o seguinte, ó, essa potência em watt que eu estou avisando para vocês é quanto eu vou entregar no meu eixo. Só que o tanto de watt que eu consumo é um pouquinho mais, tá? O que eu estou informando é só 64,5%, tá? Então vamos entender melhor isso aqui? Então vamos lá, gente, ó. Eu vou usar aqui então o seguinte, ó. Eu vou comprovar aí essa potência de 370 watts que ele vai entregar aí no nosso eixo, tá bom? Quero comprovar essa potência do motor. Então é o seguinte, ó, eu liguei o motor em 110 e vi que conduziu 6 amperes de corrente. É isso que ele está avisando aqui, certo? Então o que acontece, ó? Deixa eu descer diminuir um pouco essa imagem, vai ficar melhor. Pronto, fica melhor assim, né? Então, ó, é o seguinte, então vamos aos cálculos. Então é o seguinte, ó, eu cheguei então nessa corrente de 6 amperes, né? Então, ó, vamos calcular, porque isso daqui, ó, é o que realmente vai rodar de corrente lá no meu motor. Então, se você ligar esse motor agora, esse motor aqui mesmo, se ligar ele lá no 110 volts, vai rodar 6 amperes. Então você fala assim, meu, eu vou calcular alguma potência, porque a potência não é tensão vezes corrente, então eu vou calcular alguma potência. Qual potência que eu vou achar aqui? A primeira pergunta que eu te faço. Se essa é a potência total, porque aqui é a corrente total do motor, a corrente que vai circular. E essa é a tensão de alimentação, tá? Então, a potência não é, professor V, né? Tensão vezes corrente? Tá. Se eu multiplicar então a tensão pela corrente, eu vou achar uma potência. Qual potência? Qual das 3 potências eu vou achar? É claro que é a potência aparente. Por quê? Porque a potência aparente representa a perda e o trabalho. Então, se está rodando 6 amperes aqui, esse 6 amperes é a total. Ele já está representando o trabalho e a perda, ok? Então a potência aparente pela fórmula que a gente viu lá, ó, qual fórmula? Aqui, pô. Eu apresentei primeiro essa equação, só que aí você jogou no triangulinho, tampou S, aí você viu que ficou potência ativa dividido pelo fator de potência. Só que também, através da lei da potência, a gente viu lá o professor V lá, né? Que é potência igual a tensão vezes corrente, beleza? Show de bola. Então, ó, já que a potência, não importa se é aparente ou é ativa, mas potência é o resultado então da tensão multiplicado pela corrente, tá? Tensão vezes corrente. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha tensão, 110, é óbvio, 110 volts. Vou multiplicar essa tensão pela corrente, 6 amperes. Simples, maravilha. Então, vou encontrar qual valor aqui? 110 vezes 6 é igual a 660. Pronto. Pessoal, achei a potência aparente do meu motor, tá? Potência aparente, ó. A potência que ele entrega no eixo é essa. Só que essa aqui é a potência aparente. Beleza. Agora é o seguinte, ó. Já que eu tenho a potência aparente, eu tenho o fator de potência. Opa, olha só que coisa. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho a potência aparente e eu tenho o fator de potência. Quem eu consigo encontrar? A potência ativa. Então, vamos calcular a potência ativa. Então, ó, porque é isso que ele está pedindo para a gente. Ó, comprove a potência ativa através dos dados. Então, vou comprovar a potência ativa. Potência ativa é igual o quê? Esqueceu? Olha lá. Você vai perceber que vai ser a potência aparente multiplicado pelo fator de potência. Substituindo isso, eu tenho 660 VA que calculamos agora, certo?
multiplicado pelo fator de potência que a placa do motor informou. Aqui a gente viu que é 0. Isso aqui é um exemplo prático, viu, pessoal? 0,86, tá? Então, eu vou calcular aqui. Eu vou pegar o 660, vou multiplicar o 660 por 0,86. Ou seja, 86% disso daí vai ser igual a quantos? Olha lá, 567,6. 567,6 watts. 567, né? 567, isso. 0,6 watts. Watts. Pronto, cheguei na minha potência ativa. Só que aí você vai chegar e me questionar. Professor, pô, tá errado aí, pô. A potência ativa que o motor informou aí para nós aqui, se a gente observar na imagem aqui, ó, tá falando aqui, ó, 0,37 kW, que é igual a 370 watts. A potência que você calculou, professor, foi 567,6 watts. Tá errada essa potência? Não, não tá errado, tá? Essa potência não tá errada. É que o motor, ele já tá falando o seguinte, ó. Para que serve o motor? Para você ter algum movimento mecânico, certo? Algum trabalho mecânico. Então o motor, quando ele entrega o valor da potência dele, por isso que ele fala em CV, ele fala assim, ó, a minha potência no eixo, em CV ali no eixo, vai ser de 370 watts, só que ele fala em CV. No caso, meio cavalo. Meio cavalo é igual a 370 watts. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Só que ele não está dizendo que o trabalho do motor está sendo só o movimento. O motor também ele aquece. Tá? O motor tem as perdas e as perdas normais. A questão que a gente não aproveita. É igual a lâmpada que esquenta. A lâmpada não tem fator de potência. Mas ela não converte os 100 watts dela tudo em luz. Ela esquenta. Tem essas perdas. Certo? Então, o que acontece? O motor também tem as perdas dele. Tá? Então, o que acontece? 567,6 watts, esse motor aqui, ó, ele consome isso aqui de potência ativa, viu? Ele só, infelizmente, ele só entrega 370 watts no eixo dele. E como que eu sei disso? É o bendito rendimento que eu falei para você. É o bendito rendimento. Então, pega esse valor que você encontrou agora aí, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar somente 64,5% desse valor. Qual o valor? Desse valor de potência ativa, tá? Ele fala que o rendimento da potência ativa que ele consome, o rendimento vai ser esse. É o que ele vai entregar, vai ser isso. Então, ó, eu vou pegar esse 567,6 e eu vou tirar o quê? Eu vou pegar 64,5%. E eu sei que 64,5%, se eu pegar 64,5% e dividir por 100, eu vou encontrar 0,645, tá? É isso que eu vou encontrar. Beleza? É isso que você está duvidando? Então vamos calcular. 64,5%, então dividido por 100 é igual a 0,645. Então, ó, 0,645. Se eu multiplicar 0,645 por 567,6, então se eu pegar isso aqui e multiplicar por aqui, ó, 567,6, o que eu vou encontrar aqui? 366,1. Vou considerar só um aqui, tá? Então, eu vou considerar o que, ó, 366,1 watt. O que acontece, ó? Se eu arredondar aqui, ó, esse 366, né? Facilmente aí eu chego nos 370 watts, né? Então é aproximado aí, certo? O motor tá dando um valor aproximado. Beleza, certo? Na verdade, o cálculo aí que nós encontramos foi de 366, opa, digitei aqui, peraí. Foi de 366,1, tá? Que no caso é aproximado 370 watts, como informa a placa do nosso motor. Beleza? Maravilha? Show de bola? Certo, gente? Então, ó,
Só fazendo um resumão aqui, para a gente finalizar esse aulão aí, quase 2 horas de aula, tá? Muitos conceitos aí, é que eu passei bastante exemplo, né? Eu fui bem a fundo aí no nosso tema. Mas o que eu quero que você saiba é simples assim, ó. Vamos fazer esse resumão aqui, ó. Bom, eu quero que você saiba o seguinte, que em circuito de corrente alternada, se eu colocar alguma carga que tenha bobina ou capacitor, essa carga vai apresentar 3 potências, uma potência que faz trabalho, uma que tem perda e a outra que representa o trabalho e a perda, certo? 3 potências. Essas 3 potências, elas formam um triângulo se você quiser desenhar, mas se você não quiser desenhar, você só basta usar a fórmula, a equação, tá? E a equação é essa. Ok? Tudo bem? Potência aparente ao quadrado é igual a potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. Tudo bem? Através desse triângulo de potência, forma-se esse ângulo aqui que está relacionando potência aparente com potência ativa. Esse ângulo, se eu tirar o cosseno desse ângulo, eu encontro a minha potência ativa. E isso... eu encontro o meu fator de potência para calcular minha potência ativa. E isso representa o que? O fator de potência, tá? Então, aquele ângulo, se eu tirar o cosseno dele, eu acho o meu fator de potência. O que é o fator de potência? É a relação do aproveitamento da potência aparente, que vira trabalho, que vira potência ativa, dado por essa fórmula, por essa equação. Beleza? Quando que eu aplico? Eu posso aplicar aqui, ó. Se eu tenho um motor, aquele motor lá que a gente conversou, o motor de 500 watts, 375 VAR, eu consigo calcular, eu tenho watts, eu tenho VAR, eu consigo achar o VA. Aí eu achei o VA. Como que eu achei o VA? Aplicando a equação, ó. Eu peguei, ó, para achar o VA, eu peguei a potência ativa ao quadrado e somei com a potência reativa ao quadrado. Cheguei nesse valor, tirei a raiz quadrada, cheguei no 625 VA. Aí esse 625 VA, o que eu usei agora? Eu usei para calcular o fator de potência, porque o fator de potência é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. Como que eu sei disso? Porque eu vi no triangulinho. Eu coloquei a equação que eu mostrei para vocês, coloquei aqui no triangulinho. Eu tampei o que eu queria achar, no caso era o cosseno de φ, era o fator de potência, ficou potência ativa por potência aparente. Show de bola, entendi. Através disso, eu achei o meu fator de potência, que foi 0,8. Então, minha resposta final, no caso aqui, essa daqui, ó. 0,8, maravilha. E aí, nesse segundo exemplo, eu usei um exemplo de uma residência. Eu tinha uma residência que tinha uma potência de 12,5 kVA. Então, ou seja, potência aparente de 12.500 VA. Se eu aplicar um fator de potência de 0,96, quantos watts vai ter essa instalação? 12.000 watts. E se eu aplicar um fator de potência menor? 11,5 kW ou 11.500 watts. Como que eu soube disso? Usando o triangulinho, tampei e fiz a multiplicação. Olha que simples. É que o conceito em si, ele assusta a gente, mas a aplicação é simples. E por fim aqui, ó, talvez aqui, confesso que possa trazer um pouco de estranheza para você que não conhece motor elétrico, tá? Porque apareceu o danado do rendimento aí, tá? Mas eu quis trazer uma aplicação um pouco mais técnica aí para vocês, para a gente se aprofundar um pouco mais para ver a importância aí também do fator de potência. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje foi isso. É uma aula extensa. Para refrescar um pouco esse tanto de informação, fica a imagem aí desse chopp maravilhoso aí, tá? Que representa aí ó, o líquido, a potência ativa, a potência que desperdiça, que a potência reativa é a espuma, e a potência aparente representa o todo, né? Certo? Lembre-se disso, o fator de potência relaciona a potência que você consome, que é aparente, né? O que você consome é potência aparente, e o que converte em trabalho é o fator de potência, vai relacionar isso daí, que é a potência ativa. Tá bom, gente? Então, pessoal, muitos conceitos, mas por isso que eu fiz questão aí de explicar mais detalhadamente, colocar bastante exemplo. Se você gostou, se você curtiu, aperte o joinha aí, por favor, se inscreva no canal. Se você não gostou, fala pra mim por que você não gostou também, que a gente vai moldar essa aula aí pra ficar boa pra você. Tá bom, meu companheiro, meus amigos de bar? Valeu, meus queridos, muito obrigado aí pela paciência, por ter aguentado até aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.